Porque a Charlotte foi a pessoa que tomou as decisões mais inteligentes em Sex and the City, na minha opinião. Oi, gente, eu tô um pouco monotemático com Sex and the City, porque eu sou obcecado por essa série e eu fiz alguns vídeos recentemente que geraram muita discussão, e daí eu fiquei com muita vontade de falar sobre a Charlotte, que é uma das minhas personagens favoritas. Esse vídeo não é sobre questões de dinheiro, porque se fosse sobre dinheiro, no final das contas, quem mais ficou rica foi a Carrie, né? Porque ela herdou a herança do Big, e o Big era um dos homens mais ricos da série, se não o mais rico, né? Esse vídeo é sobre formas de agir, o que cada uma queria e onde cada uma chegou. Eu também não vou falar muito aqui sobre a Samantha, porque a Samantha, primeiro, ela não aparece em And Just Like That muito, então não dá pra saber muito como ficou a vida dela. Eu acho que a gente tem uma visão melhor das outras personagens nesse sentido. E eu também não sei se dá pra analisar ela sobre uma lente de decisões, porque ela viveu agora, ela ficava com quem ela queria, não mostrava nenhum interesse claro em ter um relacionamento. Então, por isso que ela vai ficar um pouco de fora dessa análise. Então vamos falar da Charlotte. A Charlotte tinha interesses muito específicos. Ela sabia o que ela queria. Ela queria um homem rico, que vinha de boa família, que tinha bons valores, que combinavam com os valores dela, e que queriam formar uma família. A Charlotte queria isso. As outras meninas, especialmente a Miranda e a Carrie, sempre falavam que queriam muito amor, encontrar um homem e tudo mais, mas elas não estabeleciam muito padrões claros do que elas queriam e onde que elas queriam chegar. Apesar de super desesperada, a Charlotte sabia onde ela queria chegar e ela tinha estratégias muito certas do que ela queria. E uma das coisas que a Charlotte fazia muito bem era fugir de red flags. Tem vários exemplos disso ao longo da série, mas dois exemplos que eu consigo pensar agora. Na primeira temporada ela conhece o Michael, que é um cara perfeito, bate com todas as coisas que ela quer num homem. Só que o Michael, ele quer muito uma coisa na cama que a Charlotte não quer, a Charlotte não se sente bem fazendo. E aí ele dá uma insistida, mas aí ela fala, não, eu não quero, eu não me sinto bem. E daí ele fala, olha, se eu não fizer isso com você, eu vou ter que fazer isso com outra pessoa. E daí a Charlotte sai correndo. Ela fala, não, isso daqui não é pra mim. Como assim você fala que vai me trair desse jeito tão natural? Outro exemplo é quando a Charlotte vai fazer uma inauguração na galeria e ela leva o cara que ela tá saindo, e daí esse cara no meio do evento começa a beijar outra mulher. E aí a Charlotte simplesmente fica chocada. Depois ele tenta falar com ela de novo, mas ela fala não, simplesmente não. E assim, pode parecer que é uma coisa muito óbvia, tipo, nossa, é claro que ela deveria fazer isso, mas as meninas não faziam isso com tanta facilidade assim. Mas eu já falo um pouco mais delas. Um ponto sobre a Charlotte é em relação ao casamento dela com o Trey. Muita gente fala que foi um erro, que foi muito rápido. Eu concordo em partes, mas a questão do Trey é que a Charlotte foi muito estratégica também pra casar com ele. Ele batia com todos os requisitos que ela queria. Ela queria um homem rico, que tinha uma boa família, etc, etc. Ela foi muito desesperada, ela deu uma forçada nesse casamento, foi ela que sugeriu o casamento pro Trey. E eles também ficaram pouco tempo casados, né? Que é um ponto que muita gente levanta. Ah, o casamento da Charlotte não foi tão positivo porque ela ficou pouco tempo casada. Tem uma mulher que eu sigo aqui no TikTok, que é a Cecília Regina. Se você entende inglês e gosta de Sex and the City, as análises dela são perfeitas. E o que ela fala, eu concordo muito. Ela diz que o sucesso de um casamento, especialmente para uma mulher, vem de dois fatores. Primeiro, a forma como você é tratada durante o casamento. E segundo, a forma como você sai daquele casamento. Se você sai melhor do que como você começou. Seja como pessoa, enfim, seja financeiramente e outros aspectos. A Charlotte ficou pouco tempo casada com o Trey, mas durante todo o casamento o Trey tratava ela muito bem. O Trey fazia tudo o que ela queria, todas as vontades. Quando ela viu que o casamento dela com o Trey não ia dar certo e ela não ia alcançar as coisas que ela queria, ela pediu o divórcio. Mas ela saiu desse casamento com o Trey muito melhor do que quando ela entrou. Ela saiu com um apartamento na Park Avenue, que é uma região extremamente nobre de Nova York. Ela saiu com US$ 1 milhão que ela negociou, né, no pacto antinupcial para ela sair com essa grana caso as coisas não dessem certo, o que foi muito inteligente, porque as coisas não deram certo. Ela ainda conheceu o Harry, que foi o advogado de divórcio dela, com quem ela se casou depois do Trey. O Harry acabou sendo o que ela realmente precisava em um homem. Eles casaram e até em Just Like That a gente vê que eles têm duas filhas lindas e eles estão super bem. Né? Então, no final das contas, a Charlotte conseguiu atingir o que ela queria, um casamento feliz, com uma família e, enfim. Daí a gente parte pra Miranda. Ela tem um discurso super racional, mas a Miranda tem alguns traumas, algumas coisas com as quais ela não lida, e ela tá sempre na defensiva quando ela tá se relacionando com qualquer pessoa. Ela também não tem padrões muito, muito claros do que ela quer em uma pessoa. Então ela passa muito perrengue em relacionamentos, geralmente. Mas daí o meu foco é no Steve, que pra mim é o anticristo. Eu realmente não gosto do Steve. Eu não gosto, gente, é a minha opinião. Eu acho ele um crápula. O Steve é um cara que tá super estagnado, ele não tem nada a ver com a Miranda. A Miranda é uma mulher super ativa, ela gosta de viajar, ela gosta de ler, ela é uma mulher que é culta,
E o Steve, ele não quer nada com nada, assim. Ele apresenta uma série de red flags desde o início. Gente, me dava pavor ver o Steve assistindo o desenho e a Miranda lavando a roupa dele. Ai, sério, assim, eu falava, mulher, não. O casamento deles foi bem duradouro. Mas, assim, em And Just Like That, ela tá casada com um cara que nem sai do sofá. Ela, que sempre foi uma garota de Manhattan, que amava morar em Manhattan, teve que sair de Manhattan porque o Steve não tinha dinheiro para eles comprarem um apartamento juntos ali em Manhattan. Eles tiveram que ir pro Brooklyn, né, que é um bairro que a Miranda não queria morar. E daí eles se divorciam e ela fica sem casa. Assim, depois de um casamento infeliz, o que resta para ela é nada. Assim, ela não tem mais casa porque o Steve não tem para onde ir. O Steve não tem dinheiro. O que resta para ela é uma vida que ela não queria, né? Só que ela se conformou. E daí a gente vai pra Carrie. Gente, a gente sabe que a Carrie sempre falava que ela queria amor, mas ela sabotava todo o relacionamento saudável em que ela se metia, né? Na verdade, ela queria confusão e drama. Tem o Aidan, que é o homem mais apaixonado por ela na série, daí ela começa a odiar ele porque ela não consegue ficar com alguém que gosta dela de verdade. Tem aquele cara que é simplesmente perfeito, e daí ela tá no apartamento dele, e daí ela faz de tudo, ela fala, meu Deus, eu preciso achar o que tá de errado com esse homem. Ela vai fuçar na casa dele quando ele não tá em casa, e daí ele chega e ela tá simplesmente fuçando todos os armários, tentando furar uma caixa que, tipo assim, tá trancada, porque ela quer que tenha alguma coisa de errada com ele, ela não consegue viver numa relação saudável. O pior pra mim foi o episódio do cara nos Alcoólicos Anônimos, que o cara fala pra ela, então eu não posso me envolver com ninguém, porque eu tô nos Alcoólicos Anônimos, e daí ela fala, oh meu Deus, eu preciso ficar com esse homem. Ele é o homem da minha vida. Eu não posso perder esse homem. Literalmente na série, eu acho que ela fala alguma coisa tipo: onde eu vou encontrar um alcoolista tão lindo em Nova York? Ai, eu preciso desse homem. E aí o cara simplesmente vicia nela, né? E troca o vício pelo álcool por ela, o que, enfim, é uma bagunça enorme no final das contas também. Daí a gente tem o Big, né? O Big claramente odeia ela não é o tipo do Big, o Big gosta de mulheres morenas, altas e da elite. Nada disso corresponde a Carrie. E, enfim, ela tem uma coleção enorme de relacionamentos que ela ignora totalmente as red flags. E ela acaba, no final das contas, com o Big, que, enfim, acaba casando com ela, porque o Big não tem mais ninguém. O Big, ele tá meio que renegado também ali no círculo da elite, porque ele já terminou com uma primeira esposa, que eu acho que... Eu não lembro se ele tinha traído ela, mas ele traiu a segunda esposa. Então não resta muitas outras opções para ele, além da Carrie, que é uma pessoa com que ele já tem uma história de algum tempo. Daí ele decide casar com a Carrie, eles têm um casamento ali, só que ele tem vergonha da Carrie, não sai com a Carrie pra lugar nenhum. A Carrie, no final das contas, acaba rica, né? Ela fica com a herança dele, mas não é um casamento exatamente feliz, né? Que eles têm ali. Mas enfim, gente, essa é a minha opinião. O que vocês acham da Charlotte? Vocês acham que ela foi inteligente, que ela foi burra? Me contem.